Bom, eu queria fazer um comentário rápido aqui, que nós estamos sempre chegando numa coisa em classe política. E teve uma matéria muito interessante aqui do Cristóvão Buarque. O político brasileiro se comporta como um avestruz. Aí ele vai comentando alguns dados e ele queria dizer o seguinte, olha, a avestruz, para não ter gravidade da violência espalhada, profunda e destruidora sobre todo o tecido social, não percebe que vivemos em um tempo de guerra. Mais de 50 mil mortos por ano, vítimas de assassinatos. Também os políticos são avestruz quando não entendem as causas da guerrilha de grupos organizados por meio de celulares e computadores para queimar os ônibus e impedir o trânsito, paralisar o serviço da população. Nós não vemos os riscos em cidades desgregadas, de economia baseada em produtos primários, enquanto outros países investem em produtos de alta tecnologia. Somos também como um avestruz que prefere não ver o triste futuro de um país que não cuida das suas crianças, abandonando e jogando em escolas sem aula, sem equipamentos, sem professores, sem avaliação, nos quais não consegue concluir o ensino fundamental. E por último, também é um comportamento de avestruz, não perceber a falta de credibilidade dos políticos. Aqueles que enfiam as mãos no chão para trocar favores com os recursos públicos. Então fica aí a situação que nós estamos vivenciando. O senador lá, Cristóvão Buarque, dando aqui a sua contribuição. Bom, eu queria comentar um fato aqui, o seguinte, que o clima econômico no Brasil anda caindo. Em abril foram ouvidas 1.134 especialistas em 121 países. Eles também destacam que, a partir de uma lista de 10 tópicos, quais são os maiores entraves para o crescimento econômico. No caso do Brasil, os mais citados foram, em ordem, o primeiro, falta de competitividade internacional. Segundo, falta de confiança nas políticas do governo. Terceiro, a inflação. Quarto, déficit público. E quinto, falta de mão de obra qualificada. Aí vem a pergunta, o que precisa ser feito então nesses próximos 4 anos, que vão ser só o início, né? Porque ninguém vai conseguir mudar uma nação em 4 anos. Então, o que precisava ser feito? Vamos começar aqui. Roberto, dá um comentário para nós aí. Qual que é o primeiro passo, talvez, para a gente voltar a ter competitividade? A competitividade, eu acho que esse é realmente importante. Onde nós investimos em tecnologia, investimos em qualidade de pessoas, nós temos hoje competitividade, que é o agronegócio. O agronegócio brasileiro hoje só se equipara ao americano. Surpreende, né? Não há nenhum país do mundo que competa conosco em termos de rendimentos físicos e de qualidade do que produz. Idosa é quando sai lá da fazenda num preço competitivo e chega lá no porto. Chega no porto. Mas mesmo com todos esses sobrecustos logísticos, nós conseguimos estar em toda a parte do mundo. Bem, então, a indústria brasileira só não tem tanta competitividade porque ela não foi exposta no tempo certo à competição. Ninguém é competitivo por vontade própria. Você se torna competitivo quando ele precisa ser competitivo. Nós sempre nos baseamos em impostos alfandegários para proteger a produção doméstica. Você compra um Corolla desses últimos tipo aqui do Brasil, nos Estados Unidos, por $20 mil, $22 mil, 42, 44 mil reais. Você compra isso no Brasil por 80. Por quê? É porque o Corolla aqui é mais caro que lá? Não, o mesmo preço. Porque sobre esse Corolla aqui nós colocamos 50% de impostos. Você tinha de tirar os impostos e abrir a competição, poder importar carros. E, sem competição, as indústrias não vão investir. Então, isso para mim é o ponto número 1. Agora, uma coisa que é tarefa do Estado, que o Estado não faz bem, é investir em ciência básica, não em pesquisa tecnológica. Pesquisa tecnológica é uma coisa mais feita pelo setor privado, mas em ciência básica, fazer a nossa universidade até mais ligada à economia privada. Esse é um ponto. O segundo ponto é o tamanho mesmo da carga tributária. Nós precisamos aliviar um pouco os setores produtivos dessa carga tributária imensa. E para isso é preciso parar de gastar. Nós não podemos anular as despesas com as quais nós já estamos comprometidos pela Constituição e pelas leis. Mas nós podemos impedir que elas cresçam agora acima do crescimento econômico. Tá certo? Então, para mim, a competitividade é fundamental. E acreditar no setor privado. Apoiar o setor privado, criar um clima macroeconômico no qual o investimento privado se sinta seguro. O governo brasileiro é excessivamente intervencionista. Ele inventa uma lei atrás da outra que altera as condições em que os negócios se processam. Então, um governo menos voluntarioso
menos capaz de querer adivinhar tudo. Esse governo, por exemplo, quase destruiu o setor elétrico brasileiro, que é um setor competitivo. Sempre produziu com tecnologia local, sempre foi capaz de fazer suas usinas, chegou a avançar no sentido de produzir domesticamente as grandes turbinas que movem as nossas hidrelétricas. É um setor pujante, que está cada dia mais indo para o domínio privado, e mesmo as empresas públicas que restaram, como é o caso da CEMIG, elas são geridas como empresas privadas, têm ações cotadas na Bolsa de Nova York. E, pois bem, com uma tacada só, o governo tirou quase 40% do valor de mercado dessas empresas. E agora está tendo de usar dinheiro do Tesouro para subvencioná-las para que elas possam minimamente funcionar. Então, uma tragédia. E as indústrias brasileiras agora estão parando de produzir para poder vender energia, que está dando mais retorno do que produzir. O alumínio, algumas empresas já estão parando de produzir o alumínio, que eles ganham, acho que, $4,50 pelo que eles produzem, e eles estão vendendo energia por $7. É uma das indústrias que mais consome energia, né? Então, ela tem realmente... Isso é uma matéria-prima para eles, a energia, né? Agora, ainda dentro da linha que você perguntou para o Brant, dando uma contribuição humilde aqui a quem vier a ganhar nas urnas, eu diria que, como o Estado é grande e gigante mesmo, a gente tem um mastodonte para administrar em todos os níveis, municipal, estadual e federal. Então, é que esse governante que vai assumir aí em nível federal, mas os seus pares também nos estados, que ele entenda a importância de se capacitar o Estado. Já que o Estado atua muito, é intervencionista sim. Então vamos dar mais desempenho para aumentar a produtividade desse Estado, para que ele pare de contratar e para que ele dê mais resultado para quem já está no Estado, para aquele funcionário de carreira que está contratado, semelhante às empresas que buscam fazer isso e que têm lá os seus métodos para fazer isso, para garantir essa melhoria de produtividade. Mas o governo não se fala em meta. Você vai falar algum funcionário público sobre meta? Mas eu acho que essa deveria ser a mudança. Ao invés de se pensar em expandir o Estado, é trabalhar melhor com o que já tem, mas muito melhor. Que seja adotando procedimentos como a meritocracia, que pudesse garantir a esse funcionário público, a esse servidor, uma visão de carreira, mas também de resultado, de produtividade. Porque a gente sabe que a indústria do serviço público, né, e a indústria dos concursos leva para o conforto de um emprego público muitas pessoas que às vezes não querem quebrar a cara buscando uma carreira em constante desenvolvimento, em constante competitividade no mercado. Mas se lá dentro também se criar esse clima de desenvolvimento, esse clima de mérito, de premiação, por que não fazer o Estado ser mais competente no que ele já se propõe a ser, né? Intervencionista, em todos os níveis. Mas a gente sabe das situações de cabide de emprego. A gente conversava aqui no intervalo o fato de hoje a Petrobras ser uma empresa estatal símbolo desse maniqueísmo do governo, no sentido de misturar tanto a política e as estratégias e os interesses políticos com aquilo que deveria ser apenas uma estratégia de mercado. Por mais que ela seja significativa para o Brasil como nação, é a maior estatal do país, ela deveria estar a salvo dessas influências políticas tão grandes. O governo não utilizou, de certa forma, a Petrobras como uma forma de investidora no país? Como? Usou o capital da Petrobras, ou o que foi da Petrobras, para ser a grande investidora na nação? Sim, mas acontece que com resultados desastrosos. A usina, a refinaria de Abreu de Lima... É um escândalo maior ainda do que... Ela foi orçada em $2 bilhões. 2 bilhões de dólares. Ela ainda não ficou pronta, ainda faltam 2 anos. Já está em $20 bilhões. Nós ficamos sabendo hoje, pelo jornal Valor Econômico, que o projeto de viabilidade só foi submetido ao Conselho de Administração da Petrobras em 2010, embora essa refinaria já esteja sendo construída desde 2005. Tá certo? Ô, Brant, se a gente pensar... Não tem lógica, né? Em qualquer país civilizado, isso era um escândalo, era manchete em toda... E ninguém explica isso. Num ambiente micro, assim, tentando entender a sua pergunta, como a Petrobras podendo ser uma agente também de desenvolvimento interno, me lembro de que há mais ou menos uns 15 anos, acho que foi mais ou menos isso, quando a Petrobras começou a investir significativamente no desenvolvimento da sua cadeia produtiva. Ela gerou oportunidades para micro e pequenas empresas do Brasil inteiro melhorarem suas metodologias de trabalho, seja na produção de serviço ou no desenvolvimento de produtos, e a entrega, isso espalhou pelo Brasil inteiro. E tanto criou
uma espécie de um manual para que outras grandes corporações privadas fizessem o mesmo. Mas isso não foi uma decisão politizada. Foi foi técnica. Foi inteligente, Uhum. pensando o seguinte, ela sozinha, ela não vai ficar grande e robusta para conseguir fazer frente à competitividade internacional num setor que é tão delicado, que é o do petróleo. Então, ela precisava desenvolver toda a sua cadeia produtiva. Isso sim foi uma visão técnica voltada para o micronegócio que foi muito inteligente há cerca de 15 anos e que foi seguido por outras empresas. Hoje eu nem sei se a Petrobras tem esse mesmo nível de zelo com a sua cadeia produtiva, mas que foi, no passado, uma decisão inteligente. Inácio, mas quando você loteia os cargos de autodireção da empresa em troca de votos no Congresso Nacional, sendo que o diretor que era responsável por todas essas refinarias aí, todas, a de Pasadena no Texas, a de Abreu e Lima, a Compérgio no Rio, ele hoje está preso. Não vamos nem antecipar se ele é culpado ou não. Alguma culpa ele tem, porque está provada uma associação ostensiva dele com um doleiro. Deixa eu aproveitar, como é que pode isso? Ele era o diretor de refinaria. Deixa eu aproveitar aqui então e fazer o seguinte. Né? Antes de a gente voltar lá na produtividade, antes de a gente voltar lá na produtividade, que a gente crê realmente que se a gente der condições para que o país volte a investir e trazer crescimento, vai ser excelente para todo mundo. Mas vamos voltar então numa coisa para discutir talvez como um plano de governo. Eu tenho algumas matérias que eu peguei aqui, por exemplo, o sociólogo Sérgio Abranches, falando que já existe uma certa crise nesse sistema presidencialista que a gente está vivendo, que ele chama de presidencialismo de coalizão, e que acaba produzindo fisiologismo. Ou seja, para que o governo possa aprovar o que ele precisa, ele loteia o Estado. Deixa eu fazer uma... Existe uma crise aqui, a gente precisa mudar esse sistema? Eu acho que não. Eu passei, porque não tem como mudar esse sistema. Eu participei de um governo que era presidencialista de coalizão, o governo do Fernando Henrique. Ele não loteou os ministérios fundamentais do país, nem a Petrobras em troca de voto, não. Mas não tinha 39 e conseguiu as maiorias necessárias e fez várias reformas. Para você mudar esse presidencialismo de coalizão, você teria de ter um presidencialismo de 2 partidos. Porque se você tem 3 ou 4, certamente você não vai fazer maioria parlamentar com o seu partido, você vai precisar de coalizão. E tendo 30, então, hein? Tendo 30, aí você não poderia ter 30 partidos, em primeiro lugar. Esse é o problema. Isso é um dos comentários que tem aqui, é o seguinte, olha, o Marco Antônio Carvalho Teixeira, da Fundação Getúlio Vargas, dizendo: defende que, por sua vez, o estabelecimento de uma cláusula de barreira não dá para trabalhar com um sistema com quase 40 partidos. Sim, mas, Fernando, nós votamos, quando eu era deputado, nós votamos no governo Fernando Henrique Cardoso uma cláusula de barreira que ia reduzir os partidos no Brasil a mais ou menos 5 ou 6. Quem derrubou? Supremo Tribunal Federal. Supremo Tribunal Federal falou que aquilo era contra a Constituição. Então, quando nós falamos que as instituições não estão funcionando, eu coloco nesse balaio, não é só o Congresso, não. É o Congresso, o Poder Executivo e o Poder Judiciário também. O Poder Judiciário no Brasil não está imune aos defeitos sistêmicos gerais que desembocam nessa crise que nós estamos vivendo. Deixa eu apontar algumas participações aqui e a gente aproveitar esse resto de tempo. Aqui, uma das coisas que eu vi foi o seguinte: a reforma política, essa é a opinião também desse Marco Antônio da Fundação Getúlio Vargas. Olha que interessante, a reforma política como essa, além de outros ajustes, seria a mãe de todas as outras reformas essenciais, como a tributária, por permitiria um sistema de negociação mais funcional no Congresso. Teixeira diz, simpático também, um sistema distrital, que reforça a ligação do parlamentar com a sua base eleitoral.